Boa noite, Júlio. Boa noite aos amigos da mesa. E, bom, mais um assunto triste, né, para a gente tratar por aqui, falando de violência, dessa vez uma possível violência doméstica. A gente vê que esses casos têm se repetido bastante, né, no mundo do futebol. E, bom, a suposta vítima, né, a Ana Clara, Ana Clara Monteiro, né, ex-namorada, na verdade, ex-companheira do Caio Paulista, ela alega ter sido, né, agredida, sofrido violência doméstica durante um relacionamento de aproximadamente 3 anos, né? Quase aí cerca de 3 anos. A gente conversou com o advogado da Ana Clara no fim de semana. Ele confirmou que o exposed, né, as fotos que ela publicou nas redes sociais, aí com o olho roxo, também com outras marcas de violência no corpo, são atribuídas de fato ao Caio Paulista e que ela move atualmente um processo, uma ação judicial, também contando com essas provas documentadas, que ela sofreu essa violência durante a relação. Então, ela atribui todas essas imagens aí que vocês estão vendo ao Caio Paulista durante esse período do relacionamento. Ela havia sido, né, questionada também pela nossa reportagem, o porquê que ela não tinha feito antes esse boletim de ocorrência, e aí o próprio advogado e ela também em contato com a gente, ela decidiu não dar entrevista né, pra gente, ela não quis falar com a reportagem com as aspas, mas ela conversou em off com a gente, contou um pouco de como era essa relação, e o advogado afirmou também, tá nas aspas da matéria, falando que, assim, de certo modo, ela tinha medo, né, de represálias, como que, né, ela iria, se esse assunto viesse a público, né, como que o Caio também iria ficar ali pela opinião pública, né, que a gente sabe que esses casos costumam ter uma certa repercussão. Então, ela decidiu naquele momento, por medo, não realizar esse boletim, e também porque se sentia manipulada naquele relacionamento que ela considerava abusivo. Então, ela se resguardou naquele momento, não fez esse boletim, e agora, hoje, né, dia 17 de setembro, ela foi à delegacia da mulher aqui em São Paulo e fez esse boletim de ocorrência contra o jogador, mostrando aí as imagens e dando também o seu depoimento para a polícia, que agora vai conduzir uma investigação. É importante falar que a Lei Maria da Penha, ela tem ali um ponto muito importante de que a vítima, ela não precisa entrar com um processo contra o acusado para que esse processo caminhe, né? Uma vez que esse assunto venha a público, a Lei Maria da Penha é constitucional que vá adiante um caso de agressão e violência doméstica para frente. Muito obrigado pelas tuas informações, Lívia. Eu vou te deixar na tela, caso você queira acrescentar alguma coisa, mas eu quero chamar o Danilo para falar sobre como isso está repercutindo dentro do Palmeiras. Antes, um toque de atenção, porque, viu, Renato Maurício Prado, temos 15 minutos mais de programa e 750 likes. Eu acho que o senhor exagerou, mas ainda dá tempo da turma nos surpreender. O Danilo Lavieri vai pedir likes agora, né? E a gente tem que dobrar a meta. Eu só tenho uma coisa a dizer. Apesar do Danilo Lavieri na live contando mentiras, eu acho que a gente deveria botar o dedo no like aí. Ajuda a gente. Ó. Você acredita que o Danilo Lavieri tem a idade que ele diz? Se você não acredita como eu, senta o dedo no like. Quem acha que o Danilo Lavieri é gato, dá like. Quem acha que o Danilo Lavieri é gato, e aí você pode usar. Você pode usar qualquer, né? Você pode ir para qualquer gato que você quiser aí. Você que estiver em casa pode dar o like. Vamos ver se a gente chega nos 1.500 likes, porque o Renatão nos desafiou. Estamos aqui com quase 2.000 pessoas simultâneas, 800 likes. Dá, hein? Vamos ver se dá tempo da gente chegar nos 1.500. Danilo, como que as informações importantíssimas que a Lívia trouxe para a gente repercutem, como que reagiu e como deve reagir o Palmeiras a partir de agora, Danilo? Pois é, a gente, na cronologia do caso, né, ela fez o exposed, gostei do termo usado pela Lívia, no fim de semana, no sábado, e na ocasião o Palmeiras chamou o Caio e perguntou todas as informações. O Caio negou todas as acusações e disse, olha, não tem nenhum BO aberto contra mim, não tem nenhum tipo de processo correndo contra mim por agressão. O que tem no momento uma discussão na justiça por pensão alimentícia.
Então o Palmeiras entendeu que não afastaria o jogador e logo na hora soltou uma nota dizendo que era contra qualquer tipo de crime dessa natureza, que se vai continuar apurando o caso, vai continuar acompanhando o caso, que se fosse comprovado qualquer tipo de crime, ele seria afastado. Agora a situação muda com a Clara tendo registrado esse documento, uma vez que agora há algo oficial numa delegacia de polícia, enfim, contra o Caio Paulista. Num primeiro momento, o Palmeiras manteve o posicionamento, disse que vai apurar o caso e vai continuar acompanhando o caso, e que se for alguma coisa comprovada, vai afastar o jogador. Quelo menos neste primeiro momento, o Palmeiras não se manifestou sobre o afastamento do Caio antes de qualquer conclusão desse caso. Vamos lembrar, o Caio foi expulso neste fim de semana, então ele não jogaria naturalmente já no próximo domingo e jogaria só daqui a 15 dias. Então eu acho que no final, esse caso, o Palmeiras vai ter um tempinho extra para se manifestar sobre isso, mas pelo menos até agora, antes de entrar no programa, o fato de a Clara ter registrado o boletim de ocorrência não mudou o posicionamento do Palmeiras, nem da diretoria, enfim, nem de ninguém ali do Palmeiras. O Palmeiras continua dizendo que acompanha o caso e que, caso seja comprovado, Caio será afastado. O Palmeiras, então, adota a postura de esperar o julgamento acabar, as investigações acabarem. Vou tocar fogo no programa. Quero te ouvir. Vou tocar fogo no programa. Toque fogo. Não resisto. Toque fogo e aí já manda para a Mili a bola. É claro que é para ela. Mili, a Leila não deveria se pronunciar? Não, eu acho que, Renato, você foi bem, porque assim, eu acho importante essa pergunta. Vamos lá. Vou começar por partes, né? A gente sempre lida com esse tipo de notícia como se houvesse uma epidemia de falsas acusações. Então, quando vem essa notícia, a primeira coisa que a gente pensa não, isso aí não é verdade. Quando todas as estatísticas dizem que as falsas acusações, elas são ínfimas, raríssimas, e quando elas acontecem, não é a mulher que faz a falsa acusação, é normalmente um homem fazendo a falsa acusação. Então, é gravíssimo já por isso. É gravíssimo também porque em casos de violência contra a mulher, a voz da mulher tem peso de prova. Por que isso? Isso é a lei que interpreta assim, tá, gente? Não é vozes na minha cabeça. Porque normalmente só tem as duas pessoas no recinto, né? Ou no quarto, ou no carro, ou na sala. É sempre nos cantos, gente, que acontece esse tipo de coisa. A voz da mulher, então, pesa. A voz da mulher que diz foi ele, pesa mais do que a voz da pessoa que diz não foi, tá? Então, isso precisa estar entendido. Quando uma acusação grave como essa chega, a primeira coisa que o clube tem que fazer é afastar o jogador. Porque você chama o jogador e fala, meu querido, você fez? Não, não fiz. Ah, então tá bom, você está escalado. Gente, não é assim. E aí solta uma nota furiosa, dizendo, não toleramos. Tolera sim, gente. Tolera o treinador, tolera o jogador, tolera, tá aí tolerando. As palavras, quando elas não dizem, elas não combinam com as ações, elas são vazias. Então, assim, se for provado, a gente afasta. A gente sabe quanto tempo leva para provar? Muito tempo. Muito tempo. Então, é grave, afasta, até que as coisas comecem a se esclarecer, e aí decide se afasta de vez ou se reintegra. Essa seria a atitude de quem realmente não tolera, tá? Então, tá errado o Palmeiras. Agora, a pergunta do Renato. Recentemente, a gente teve o Ramon Dias cometendo, enquanto era treinador do Vasco, uma atitude absolutamente misógina e machista durante uma coletiva de imprensa. Foi um auê, gente. Todo mundo viu, todo mundo criticou, todo mundo foi contra o Ramon Dias. No dia seguinte, os programas esportivos só falavam disso. Quem cobrou o Pedrinho? Nominalmente? Ninguém. Quando o Corinthians cometeu cantos homofóbicos contra o São Paulo, foi inclusive punido, foi uma gritaria, não pode. Quem cobrou o Duílio? Ninguém. Então, assim, a gente é tentado a cobrar a Leila porque ela é mulher e se pronunciou contra o machismo, e não porque ela é presidente. Agora, tem uma outra coisa que precisa ser dita. Eu gostaria que a Leila falasse, gente, eu amaria. Amaria que a Leila falasse. Bom. Não, mas aí é uma outra coisa. Eu não vou sair para cobrar a Leila,
tá? É o que eu estou dizendo é o seguinte, eu gostaria, adoraria. Acho que a Leila está perdendo uma tremenda oportunidade, acho. Como pessoa que é fã de uma mulher presidente que chamou uma coletiva só para mulheres e que se coloca tão bem, você sente falta? Eu sinto. Você vai cobrar, Mili? Não, eu não vou. Porque se eu cobrar, eu estou deixando isso vir do mesmo lugar, é o mesmo fio que no fim do dia mata a mulher. É o meu machismo cobrando a Leila. Então eu evito, eu me contraio. Cadê o Anderson Barros, que ninguém nunca cobra esse homem, meu Deus do céu? O nome do Anderson Barros, ninguém nunca fala quando tem esse tipo de coisa no Palmeiras. A gente precisa cobrar os homens em relação ao machismo, a gente precisa cobrar as pessoas brancas em relação ao racismo, e a gente precisa cobrar as pessoas heterossexuais em relação à LGBTfobia. É uma regra muito simples, gente. Muito simples, não é difícil de seguir, tá? Então é isso. Eu estou realmente muito frustrada com uma nota do Palmeiras que diz: não toleramos, mas tolera. Tolera porque o cara tá aí. Esse é o problema. Ô, Mili, esse é o problema. Eu quero provocar a Mili fazendo um advogado do diabo, porque eu realmente gostaria de te ouvir sobre isso. Dessa maneira como você... E eu acho que é legal para esclarecer, porque, Mili, o que eu te defendo... Nossa Senhora! Eu não preciso que você me defenda, Júlio. Eu não preciso que você me defenda. Eu te defendo porque eu concordo com as tuas posições e eu Sim, mas eu não preciso de defesa. Se você concorda, defenda as suas ideias, não me defenda. Mas o que eu quero saber é o seguinte, a Leila, então, por ser mulher, não pode ser cobrada? Porque ela é a presidente do Palmeiras, e ela é branca, e ela é heterossexual, e ela é rica, e ela é tudo isso. Você cobrou o Pedrinho? Mas só por ser mulher, ela não tem que ser cobrada? Mili, exatamente. Eu participo de programas diariamente na televisão. Eu acho que eu cobrei o Pedrinho. Eu acho que quando você fala assim, ninguém cobrou Júlio, o Pedrinho, ninguém cobrou isso... Deixa eu te falar, eu passei do outro quando acontece. Júlio, eu passei um dia procurando nos programas do UOL quem cobrou o Pedrinho. Eu fiz esse exercício. Ninguém cobrou. 0 pessoas. Não, mas sabe quem cobrou? Eu participo um pouco do UOL. Eu falei do Pedrinho. 0 pessoas cobraram o Twitter. O que eu estou dizendo é o seguinte, é tentador, sim, a gente cobrar as minorias políticas, e a despeito dela ser rica, branca e heterossexual, ela é, enquanto mulher, uma minoria política. É tentador, eu sei, mas é preciso entender que na hora que a gente faz isso, a gente está puxando o mesmo fio, que lá na outra ponta mata as mulheres, estupra as mulheres, bate nas mulheres, é o mesmo fio. Cobrar as minorias políticas pelas coisas das quais elas são vítimas é violento. É violento. Isso quer dizer que eu não quero que a Leila fale? Não. Eu quero que a Leila fale. Eu adoraria que ela falasse. Mas outra coisa, Júlio, se você se coloca nessa posição de defender o feminismo, né, coisas antimachistas e antimisóginas, não faça por mim. Faça porque é certo. Não, claro que não. Não é isso. Não é essa a questão, é porque é certo. É óbvio que é porque é certo. É que eu acho que a Leila, nesse caso, ela é a chefe do Abel, quando faz o que faz com a Aline, ela é a chefe do Abel é o Anderson. Ninguém cobrou o Pedrinho. Sabe, vou dar um outro exemplo. Gente, assim, racismo do Vini Júnior. Florentino Pérez... Mas 2 erros não fazem um acerto, né? Não é isso, Júlio. É só entender que ir atrás da mulher é tentador porque ela é mulher e está à frente do Palmeiras e se colocou contra o machismo. Essa é a tentação. Gente, se ela é mulher, se ela se diz feminista e ela não falou nada, vou cobrar ela. Cobra os homens. Mas, ô Mili, na hora que o Palmeiras solta uma nota horrorosa como essa que você fez questão... Critica a nota. Mas a nota é emitida pelo clube. E o clube tem uma presidente. Sim, critica o clube. Você acha que ela não deve ter aprovado essa nota? Eu não sei, mas a hora que você critica o clube, você está criticando ela. Você só não está fazendo isso nominalmente, porque você não está puxando para o centro do palco uma pessoa que também é vítima do machismo. É como puxar para... Vamos supor que amanhã... Um exemplo, gente, um exercício aqui. Amanhã, o Modric comete uma fala racista. É como eu vir aqui e falar, gente, e o Vini, hein? Não vai falar nada do coleguinha? O Vini não vai se posicionar? É isso. É cruel. É cruel, gente. Vamos cobrar os brancos de racismo. Vamos cobrar os homens sobre machismo. Mas o Vini, por exemplo, num caso como esse, tinha que falar do Modric. Obrigação. Ele que é um símbolo da luta contra o racismo. Numa hipótese, né?
Não é obrigação, ele sofre demais, só ele sabe o que ele aguenta, Renato. Só ele sabe até onde ele consegue ir. Vamos cobrar os brancos. É isso, gente, é isso que falta. É esse entendimento, na verdade, sabe? Vamos lá, que a gente precisa. Para a gente encerrar o programa, quero agradecer demais a Lívia, que ficou com a gente aqui durante todo esse tempo. Obrigado, Lívia, obrigado pelas informações. E para a gente encerrar o programa, Renato, a gente fala do Corinthians, que enfrenta o Fortaleza daqui a pouquinho, às 9h30, lá no Castelão. Primeiro jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No ano passado, esses dois times se enfrentaram na Sul-Americana na fase semifinal, com o primeiro jogo em Itaquera, segundo em Fortaleza. Dessa vez é o contrário, é nas quartas. Primeiro jogo em Fortaleza, a decisão vai ser no estádio do Corinthians na semana que vem. E o Timão vive aquele dilema, né, entre as Copas, fugir do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Depay ainda não está 100%, sequer foi lá para o Ceará, sequer viajou, ele está inscrito na Sul-Americana, mas ele não viajou. E como é que faz o Corinthians nessa situação, o Renato Maurício Prado? Porque a Sul-Americana e a Copa do Brasil dão dinheiro, dão título, dão vaga na Libertadores do ano que vem, mas não dão vaga na Série A do Brasileiro do ano que vem, Renato. Esse é o grande dilema, né? Esse é o grande dilema do Corinthians nesse momento. Ele vai ser atraído pelo canto da sereia das Copas. Ele tem que brigar primeiro para não cair, gente. O mais importante do Corinthians esse ano é não cair. O título do Corinthians nesse ano é não cair. Não é ganhar a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Mas não adianta. Vou botar um time reserva. Aí no time reserva tem o Caio. Tem o Garro. Porra, se tá o Garro, para mim é time titular. Botar time reserva é poupar o Garro para os jogos dos brasileiros. Isso eles não vão fazer. Eles vão botar o Garro para jogar. E aí, meu amigo, não estou prevendo uma catástrofe, mas nós estamos vendo o que está acontecendo com o Flamengo, por exemplo. Como é que as contusões se sucedem e mesmo com a chegada de reservas, ainda está muito difícil de montar um time. Então, eu acho que o Corinthians tem que pensar seriamente nisso. Eu, se fosse o Corinthians, botaria todas as fichas no Campeonato Brasileiro e jogaria com reservas, tanto a Copa do Brasil como a Sul-Americana. Mas duvido que o Corinthians vai fazer isso. Duvido. Na Copa do Brasil, eu também duvido, mas na Sul-Americana hoje, Danilo, é bem capaz, né? Não sei como você observa o que tem vindo de informação e de sinais aí por parte do Corinthians. O Corinthians chegou a jogar com um time misto, 3, 4 titulares contra o Red Bull Bragantino na fase anterior, acabou passando, e agora contra o Fortaleza, o que você acha que o Coringão vai fazer, considerando que o próximo jogo no Brasileiro é sábado em Itaquera contra o Lanterna e virtual rebaixado Atlético Goianiense, obrigação de vitória para o Corinthians. E lembrando que o Corinthians fez uma maratona para passar do Juventude, né, Júlio? Isso também pesa na sequência. Você tem a maratona do Juventude, tem o jogo contra o Botafogo, tem agora Fortaleza com a viagem num campo do Castelão, que normalmente é um campo horrível, e depois tem ainda o jogo contra o Atlético Goianiense e na outra quarta o Fortaleza de novo. Então é uma maratona, uma sequência para um time que não deveria estar preocupado com isso, na minha opinião. É difícil a gente olhar e falar quem são os titulares absolutos do Corinthians. O sinal que eu vejo tem o Garro, tá errado. Para mim o Garro é a estrela da companhia, é o que joga pra caramba, é o que carrega essa equipe, e se ele for escalado hoje, para mim tá errado. Eu acho que o Ramon Dias deveria se preocupar 100% em ganhar o jogo contra o Atlético Goianiense. Hoje joga com as reservas, fez como fez contra o Red Bull. Você vê até um time mais leve, jogando melhor do que o time que joga do Brasileirão normalmente. Eu acho que muito pela questão psicológica, porque você sabe ali que não está lutando contra o rebaixamento, que se perder, meio que tudo bem, entre aspas, porque é um mata-mata que de repente não é a prioridade do ano. Então eu vejo o Corinthians normalmente nas Copas jogando muito mais tranquilo do que joga no Brasileirão. No lugar do Augusto Melo, presidente, no lugar do Ramon Dias, no lugar do Fabinho Soldado, hoje eu estaria jogando com o time reserva e, olha, com um ou outro titular, que eles considerem titular, né, no banco de reservas ali para jogar a 15, 20 minutos. Para mim tem que ser isso,
não pode passar nada além disso, porque o Corinthians campeão, que seja, não vai acontecer, mas que seja, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, e cai no Brasileirão, não adianta nada. Tem que ficar na Série A. Antes da Mili dar a opinião dela sobre esse jogo entre Corinthians e Fortaleza, quero lembrá-los, vocês que estão aqui com a gente, não vão embora não, porque nesse mesmo link, o cartão vermelho está começando aqui, ó, emendado no fim de papo, o cartão vermelho com José Trajano, Juca Kfouri, Rodrigo Matos, emendado no fim de papo tem o cartão vermelho, então não sai do link não, eu vi que uma turma saiu aqui, ó, não saiam não, já passamos dos 1000 likes, viu, Renato? Acho que a gente não vai chegar a 1.500, mas amanhã o senhor trate de colocar uma meta um pouco mais realista para a gente atingir, né? Mas hoje passamos dos 1000, que é o mínimo, Ô, Mili, Corinthians e Fortaleza, hein? O que você faria se fosse o Ramon Dias? Que tipo de resultado traz o Corinthians vivo para São Paulo? Eu não sei se vale aquela pergunta, né? Campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana e cai, ou não ganha nada e fica? O que o torcedor prefere? Porque ser campeão é ser campeão, mas cair também é doído, hein, Mili? Pois é, acho que o torcedor prefere não cair. Eu estou com o Danilo, assim, faça qualquer coisa para não cair. Agora, se eu sou o Ramon Dias, Júlio, eu na coletiva eu não me indisponho com um dos ídolos, né, que é o Romero. Ele criticou abertamente o Romero, ele criticou a postura do time, né, na coletiva depois do jogo com o Botafogo. Ele falou que o time não está intenso, não se entrega, como se o Ramon Dias fosse assim, não fosse o treinador, fosse um de nós criticando o Corinthians, né? Se o time não está motivado, a gente vai olhar para quem? Para a liderança do time, né? Então, eu acho, é achismo isso, que ele está perdendo a mão, se já não perdeu, da liderança desse time. Então, eu não acho que o Corinthians vá bem nas Copas e acho que a chance de cair, assim, é bastante real. O Corinthians está ficando para trás no Campeonato Brasileiro, situação muito perigosa. Renato, Mili, Danilo, muito obrigado, super legal o programa hoje, ótimo debate, sempre aprendendo muito com a nossa Mili Lacombe, com vocês também, obrigado pela participação de todo mundo, batemos os 1000 likes aqui no Fim de Papo, amanhã tem mais Fim de Papo às 6 da tarde, mas vocês sigam nesse link, porque tem Trajano, Juca e Rodrigo Matos com o cartão vermelho. Valeu, gente, boa noite, tchau, tchau. Qual?